O sol se punha sobre as colinas áridas de Canaã, tingindo o horizonte de um âmbar profundo. Mas para o patriarca Abraão, a luz do mundo parecia ter perdido parte de seu brilho desde que Sara fora sepultada na escuridão da caverna de Macpela. O luto não era apenas uma ferida em sua alma, mas uma sombra que pairava sobre o futuro de sua linhagem. Abraão, agora avançado em anos e sentindo o peso de cada jornada percorrida sob a promessa divina, observava seu filho Isaque. O jovem herdeiro carregava o silêncio do luto materno em seus olhos, um vazio que o isolava do mundo ao seu redor. Abraão compreendia que a promessa de uma descendência tão numerosa quanto as estrelas estava em um equilíbrio delicado. Se Isaque se unisse às filhas dos cananeus, cujas tradições e deuses eram estranhos à aliança, o propósito de uma vida inteira poderia se diluir na idolatria local. Diante dessa crise silenciosa, Abraão convocou Eliezer, seu servo mais antigo e o homem que administrava com integridade absoluta todos os seus bens. O encontro entre os dois foi marcado por uma solenidade que transcendia a relação entre senhor e súdito. Sob o céu vasto, Abraão exigiu um compromisso que ecoaria pelas gerações. O ritual foi tenso e carregado de simbolismo bíblico. Eliezer deveria colocar a mão sob a coxa de seu senhor, selando um juramento irrevogável perante o Deus dos céus e da terra. A missão era clara, porém assustadora. Ele deveria atravessar o deserto implacável até a terra natal de Abraão, na Mesopotâmia, para encontrar uma esposa que compartilhasse da mesma raiz e fé. Eliezer, homem de prudência, questionou as incertezas do destino, temendo que a mulher escolhida se recusasse a abandonar sua casa para segui-lo até uma terra desconhecida. Mas a fé de Abraão era uma rocha. Ele assegurou ao servo que o anjo do Senhor marcharia à sua frente, preparando o caminho. A partida de Eliezer não foi um ato apressado, mas uma expedição estratégica que refletia a dignidade da linhagem que ele representava. 10 camelos foram meticulosamente carregados com o que havia de mais precioso nos tesouros de Abraão: joias de ouro finamente trabalhadas, tecidos de cores vibrantes e especiarias, cujos aromas desafiavam a secura do ar. Durante as semanas de viagem, enquanto o ritmo monótono das patas dos camelos na areia servia de trilha sonora para seus pensamentos, Eliezer sentia o peso esmagador da responsabilidade. Cada quilômetro percorrido sob o sol escaldante aumentava sua ansiedade interna. Ele não levava apenas riquezas, ele carregava o futuro de uma nação inteira em seus ombros cansados. Se falhasse em reconhecer a mulher certa, ou se deixasse o cansaço obscurecer seu discernimento, a linhagem da promessa poderia ser interrompida. Finalmente, as muralhas da cidade de Naor surgiram como uma miragem ao longe, banhadas pelo dourado suave do entardecer. Era a hora em que o calor do dia cedia e as mulheres da cidade saíam para buscar água, transformando o poço local no epicentro de toda a vida comunitária. Eliezer fez seus camelos se ajoelharem perto da fonte, mas seu coração não buscava descanso físico. Em um momento de profunda dependência espiritual, ele elevou uma oração desesperada ao Deus de seu Senhor. Ele não pediu apenas um encontro, mas um sinal sobrenatural e específico que testaria o caráter da futura noiva. Sua proposta ao divino era audaciosa. A jovem escolhida não deveria apenas lhe dar de beber, mas deveria, por iniciativa própria, oferecer água para saciar todos os seus 10 camelos sedentos. Era um teste de generosidade hercúlea, pois cada animal poderia consumir dezenas de litros após a exaustiva jornada. Enquanto as palavras da oração ainda pairavam em seus lábios, o movimento de uma figura feminina rompeu a monotonia da paisagem. Uma jovem de beleza singular, carregando um cântaro sobre o ombro com uma dignidade que emanava força e pureza, aproximava-se da fonte. O tempo pareceu desacelerar para Eliezer. O silêncio da expectativa era quase ensurdecedor, enquanto ele observava cada passo da moça em direção à água. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O servo permaneceu imóvel, com os sentidos aguçados, perguntando a si mesmo se aquela jovem era a resposta viva à sua prece, ou apenas mais uma viajante cruzando seu caminho no crepúsculo. O destino de Isaque estava prestes a ser testado por um simples pedido de água, e o futuro da promessa dependia da resposta que sairia daqueles lábios. Rebeca não era apenas uma visão de beleza em meio à poeira dourada do entardecer. Ela personificava a própria resposta que Eliezer tanto buscava. Ao se aproximar, seus movimentos eram decididos e carregados de uma humildade natural que contrastava com a dureza do deserto. Eliezer, sentindo o coração martelar contra as costelas, deu um passo à frente. Sua voz, levemente rouca pela poeira acumulada em semanas de estrada, rompeu o silêncio com um pedido simples, mas que carregava o peso de uma profecia. Por favor, deixe-me beber um pouco da água do seu cântaro. Sem hesitar por um segundo, Rebeca baixou o vaso com agilidade e ofereceu a água fresca ao estrangeiro, tratando-o com a cortesia devida a um príncipe.
Mas o verdadeiro milagre não estava no primeiro gesto, e sim no que se seguiu. Com um brilho de determinação nos olhos, ela olhou para os 10 camelos exaustos que aguardavam ao longe e declarou que tiraria água para todos eles, até que estivessem plenamente saciados. Nesse instante, o mundo pareceu prender o fôlego. O que Rebeca se propunha a realizar não era uma tarefa trivial. Era um esforço físico hercúleo que exigiria inúmeras viagens entre a boca do poço e os bebedouros de pedra. Eliezer observava em silêncio absoluto, maravilhado com a cena que se desenrolava diante de seus olhos. A jovem corria incansavelmente, esvaziando seu cântaro pesado e retornando à fonte com uma energia que parecia alimentada por uma força superior. O som rítmico da água sendo despejada e o ruído dos animais bebendo vorazmente compunham a música da confirmação divina. Cada gota de suor que escorria pelo rosto de Rebeca era uma prova viva de seu caráter excepcional. O servo, que antes tremia sob o peso da incerteza, agora sentia uma paz profunda, compreendendo que o anjo do Senhor realmente o precedera, escolhendo alguém cuja alma era tão generosa quanto a promessa feita a seu senhor. Quando o último camelo terminou de beber, Eliezer, com as mãos trêmulas pela emoção, retirou de seus fardos um pendente de ouro puro e 2 pulseiras pesadas, adornos que cintilavam sob a luz crepuscular. Ao colocar as joias sobre a jovem, ele proferiu a pergunta que definiria o restante de sua vida: de quem ela era filha. A resposta de Rebeca foi o golpe final da misericórdia divina sobre a jornada. Ela revelou ser filha de Betuel e neta de Naor, o irmão de Abraão. A conexão de sangue era perfeita. Tomado por uma gratidão transbordante, o servo inclinou a cabeça e adorou ao Senhor ali mesmo, no pó da terra, reconhecendo que a fidelidade de Deus o havia guiado até a casa dos parentes de Abraão. Rebeca, radiante, correu em direção à casa de sua família para anunciar as novas, deixando para trás um homem que finalmente via o horizonte da missão se iluminar. A entrada na residência de Betuel marcou uma mudança na narrativa, trocando a vastidão do poço pelo ambiente carregado de expectativas da hospitalidade. Labão, o irmão de Rebeca, reagiu prontamente ao ver o ouro que sua irmã exibia nos braços. Com palavras polidas, ele acolheu Eliezer e sua comitiva, providenciando descanso e alimento para os camelos. A mesa foi posta com fartura, mas a opulência do jantar não mascarava a atenção. Eliezer, movido por uma urgência, recusou-se a comer. Ele declarou que não provaria um único bocado até que pudesse expor o propósito sagrado de sua vinda. Diante de Betuel e Labão, o servo começou a tecer o relato minucioso de sua jornada. Ele falou sobre a velhice de Abraão, a herança de Isaque e a necessidade de preservar a linhagem. Eliezer descreveu o sinal exato que pedira a Deus e como Rebeca o cumprira. Enquanto falava, o destino de Isaque parecia ser selado em cada frase. A família escutava em silêncio, reconhecendo que aquilo não era fruto do acaso. No entanto, quando o relato terminou, um silêncio pesado caiu sobre o recinto. Eliezer exigia uma definição imediata. Ele não estava ali para visitas prolongadas, mas para levar a noiva. Labão e Betuel hesitaram, pois o peso da separação criava um conflito evidente. O servo então lançou o ultimato, pedindo que declarassem se seriam benevolentes ou se ele deveria buscar outra direção. O futuro da linhagem agora dependia de uma decisão que poderia mudar o curso da história para sempre. Para a família de Rebeca, o tempo era uma moeda de troca emocional carregada de incertezas. Labão e sua mãe, movidos por um afeto súbito e pela relutância natural em ver a jovem partir para uma terra distante e desconhecida, tentaram postergar o inevitável. Eles pediram 10 dias de convivência, um último intervalo de normalidade e memórias, antes da ruptura definitiva que o deserto imporia. No entanto, Eliezer possuía a pressa inabalável daqueles que carregam um propósito sagrado e reconhecem que o tempo de Deus não se submete aos caprichos humanos. Ele via em qualquer hesitação um risco desnecessário para o êxito da missão que o Senhor havia abençoado com sinais tão claros e imediatos. Não me detenham, implorou o servo, com uma sinceridade que transparecia em seus olhos cansados pela poeira do caminho, mas brilhantes pela fé. A decisão, então, foi delegada àquela que teria sua vida inteira transformada por uma única palavra. Quando Rebeca foi chamada e confrontada com a pergunta sobre sua partida imediata para o desconhecido, não houve tremor em sua voz. Sua resposta, "Eu irei", foi um ato de coragem quase transcendental. Um salto de fé que ecoaria por milênios como o exemplo máximo de entrega. A despedida foi um amálgama de dor e esperança sob o sol da Mesopotâmia. Rebeca partiu, acompanhada por suas amas, deixando para trás a segurança de sua casa em Naor para abraçar a incerteza de Canaã. A viagem de retorno foi longa e exaustiva, marcada pelo balanço rítmico e monótono dos camelos e pelo calor implacável que castigava a caravana. Durante as semanas de percurso,
A jovem e o velho servo compartilharam conversas profundas sob o manto das estrelas. Eliezer descrevia com detalhes as vastas terras de Abraão, a herança da promessa, e, acima de tudo, o temperamento de Isaque, preparando o coração da moça para um encontro que mudaria sua existência. Cada quilômetro percorrido sobre as dunas era um passo em direção ao cumprimento de uma profecia antiga. Rebeca olhava para o horizonte infinito com uma determinação silenciosa, sentindo o peso e a honra de carregar sobre seus ombros o futuro de uma descendência que Deus prometera ser tão numerosa quanto a areia do mar. Enquanto a caravana cortava as areias do sul, em Canaã, Isaque buscava refúgio na quietude do campo aberto. O crepúsculo era seu momento sagrado de oração, o único instante em que a solidão de sua alma encontrava algum eco no silêncio da terra. Ele ainda carregava a cicatriz profunda da morte de Sara. A tenda de sua mãe era um monumento ao luto que ele não conseguia dissipar. Ao levantar os olhos naquela tarde específica, algo diferente rompeu a monotonia da paisagem árida. Uma linha de camelos surgiu como uma silhueta no horizonte, aproximando-se lentamente sob a luz dourada e violeta do sol poente. Do alto de sua montaria, Rebeca também avistou a figura solitária que caminhava ao encontro deles. A pergunta que ela dirigiu a Eliezer estava carregada de uma intuição aguda. Quem é aquele homem que vem pelo campo? Ao ouvir que se tratava de seu senhor, Isaque, um instinto de profundo respeito e mistério a dominou completamente. Rebeca desceu do camelo com uma agilidade graciosa e cobriu o rosto com um véu, estabelecendo um limite sagrado entre seu passado e o que estava prestes a se tornar. O encontro físico entre Isaque e Rebeca foi mediado pelo relato fiel de Eliezer, que narrou cada milagre e a generosidade extraordinária da jovem no poço. Isaque, ouvindo sobre a providência divina, viu diante de si a resposta viva para sua tristeza. Ele a tomou pela mão e a conduziu para a tenda de Sara, um gesto simbólico que a estabelecia como a nova matriarca da linhagem sagrada. Na intimidade daquele lar, Isaque amou Rebeca com uma intensidade que curou suas feridas mais antigas. O amor que floresceu entre eles trouxe o consolo que o herdeiro tanto buscava, transformando o luto em uma celebração vibrante de vida. A linhagem de Abraão estava agora firmemente estabelecida sobre a base da fé, encerrando um ciclo de dor para dar início a uma nova alvorada sob a bênção eterna do Criador.